começando, vou fazer aqui no quadro. Agora que você já sabe o que é uma derivada parcial, a gente pode falar de derivadas de segunda ordem, ou terceira ordem, ou quarta ordem, e assim por diante. Então, eu vou colocar aqui como observação, só para a gente começar logo. Bom, você já percebeu que se você tem uma função, e essa função é uma função de duas variáveis, então nós definimos para essa função pelo menos duas derivadas parciais, que é a derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y. E nós escrevemos assim, ó, del f, del x. Então, quando você escreve isso, você está falando que você está derivando esta função em relação a x. Então, para a gente, o y, tudo que aparece y aqui vai ser uma constante e você deriva só em relação a x como se fosse no cálculo 1. Do mesmo modo, uma outra opção para você seria derivar a sua função em relação a y. Nesse segundo caso, o x que vai ser uma constante para você e você deriva y que nem no cálculo 1. Claro que se f tivesse três variáveis, x, y e z, aqui entraria mais uma derivada parcial, que seria em relação a z. E aí, nesse caso, só z ia variar, x e y iam se manter constantes. Então, aqui vocês estão lembrados, né? Não tem nenhum mistério até então, a gente já fez vários exercícios disso. Só que a gente estudou também que quando você deriva parcialmente, seja em x, ou seja em y, ou seja em z, se a função tem três variáveis, o resultado dessa derivada parcial é uma nova função. Uma função que também depende de duas variáveis. Então, quando eu derivo f em relação a x, isso me dá uma nova função. E essa função também depende de x e y. Aí você vai dizer, ah, professor, mas tem vezes que depois que você derivou em relação a x, o y sumiu. Não, tudo bem, mas em geral, quando você deriva, você tem uma função que ainda depende das duas variáveis x e y. A mesma coisa aqui embaixo. Aí você se pergunta, ora, se eu derivei a minha função parcialmente e o resultado foi uma nova função também que depende de duas variáveis, o que me impede de derivar de novo? Eu lhe digo, nada me impede. Então, você pode derivar uma derivada parcial. Então, por exemplo, no caso aqui do x, que eu já derivei uma vez em relação a x, eu posso derivar de novo em relação a x, sem problema nenhum, já que isso aqui é uma nova função, e eu vou pegar essa nova função e derivar de novo em relação a x. Então, nesse caso, ficaria assim, ó. Eu estou derivando novamente em relação a x. Quem? É essa função aqui, que é del f del x. Tá? Então, o que eu estou fazendo é derivando novamente em relação a x a derivada parcial de f em relação a x. Então, isso na prática não influencia em nada praticamente, gente, porque na prática isso aqui já te deu uma nova função. Aí o que tu vai fazer? Tu vai pegar essa nova função e de novo derivar em relação a x. De novo considerar y constante e derivar só em relação a x. Só que eu não vou colocar essa notação. Eu vou escrever assim, ó, quando eu quero dizer que eu estou derivando duas vezes em relação a x. Vou colocar del 2, vou colocar o 2 aqui. Isso aqui já indica que eu estou derivando duas vezes a minha função f. E já que eu estou derivando duas vezes em relação a x, eu escrevo assim, ó. Tá? Então, estou derivando f duas vezes em relação a x. Mas eu poderia pegar essa função e derivar em relação a y. Poderia. Então, nesse caso, ó, eu poderia pegar essa mesma função que eu já derivei em relação a x, só que agora derivar em relação a y. Isso também é possível, porque, como eu disse, essa derivada em relação a x é uma função que depende de x e de y. Então, é possível fazer isso. Nesse caso, como é que fica a notação? Vai ficar assim. Ficar del 2, né? Estou derivando duas vezes. Só que aqui embaixo vai ficar del y, del x. Perceba que nas notações, você deriva aqui, ó, de trás para frente. Então, aqui eu estou dizendo que eu derivei primeiro em relação a x, depois eu estou derivando em relação a y. Nesse caso aqui, gente, como aparece duas derivadas parciais diferentes em x e y, eu chamo essa derivada aqui de derivada mista. Essa aqui não, essa aqui eu só estou derivando de novo em relação a x, então ela não é derivada mista. Mas ainda assim, essas duas derivadas eu chamo de derivadas de segunda ordem, que estou derivando pela segunda vez. A mesma coisa eu faço aqui, com essa função de baixo. Então, eu poderia pegar essa derivada em relação a y e derivar em relação a x agora.
E aí, quando eu faço isso, eu vou obter uma derivada mista da minha função, onde eu derivei primeiro em relação a y e agora depois eu estou derivando em relação a x. Também poderia pegar essa mesma função e derivar em relação a y novamente. Então, quando eu faço isso, a minha notação vai ficar del 2 f del y2. Então, aqui eu estou indicando que eu estou derivando a minha função f duas vezes em relação a y. Perceba que aqui eu tenho uma outra derivada mista, né? Só que aqui eu estou derivando primeiro em y, depois em x. Então, essas 4 derivadas que vocês estão vendo aqui é o que nós vamos chamar de derivadas de segunda ordem. Então, se eu pedir, calcule as derivadas de segunda ordem. Se a tua função tem 2 variáveis, então ela vai ter 4 derivadas de segunda ordem. Ela vai ter essa daqui, 2 vezes em relação a x, uma em relação a x e uma em relação a y, uma em relação a y, outra em relação a x, e aqui 2 vezes em relação a y. Então, são 4. No caso de uma função que tem 2 variáveis, né? Porque se fosse 3 variáveis, ia ter mais do que 4. E assim por diante. Então, até aqui, algum problema, alguma dúvida? Claro que agora a gente vai fazer na prática, né? Como é que pega uma função e deriva 2 vezes em relação a x, em relação a y. A gente vai ver como é que vai ficar. Então, eu trouxe aqui nosso slide já. Hoje a gente tem muita coisa para ver, então é bom a gente acelerar um pouquinho aqui. Então, ó, nossa aula 14, nós vamos ver derivadas de ordem superior, que é o que a gente já começou a ver no quadro, e a gente vai falar hoje ainda sobre a regra da cadeia, que é uma regra importantíssima também no cálculo 2. Então, primeiro, falando de derivadas de ordem superior, eu acabei de falar para vocês que, em geral, as derivadas parciais também são funções de 2 variáveis. Logo, a gente pode calcular a derivada da derivada. E essas derivadas são conhecidas como derivadas parciais de segunda ordem. Nesse caso, ó, nós vamos ter o seguinte. Se eu pegar a derivada parcial de f em relação a x, derivada de novo em relação a x, eu vou ter isso daqui. Se eu pegar a derivada parcial de f em relação a y, derivada novamente em relação a y, eu vou ter isso daqui. Mas também eu tenho minhas derivadas mistas, né? Que é aquilo aqui que eu já mostrei para vocês. Derivei primeiro em relação a x, depois em relação a y, ou primeiro em relação a y e depois em relação a x. Pois bem, definido aqui nosso derivado de segunda ordem, e também você já, a parte do que eu falei, você já sabe o que é uma derivada de terceira ordem, que é derivar novamente pela terceira vez. Você já sabe que é uma derivada de quarta ordem, e assim por diante. O raciocínio é o mesmo. Bom, então vamos fazer aqui alguns exercícios, né? Primeiro, calcule as derivadas de segunda ordem desta função aqui, f de xy igual a x ao cubo, y ao quadrado. Então, ó, nosso primeiro exercício, ele é bem direto. Ele te dá essa função aqui, f de xy igual a x ao cubo, y ao quadrado. E ele quer que a gente derive, faça todas as derivadas parciais dessa função aqui de segunda ordem. Bom, para eu obter as derivadas de segunda ordem, primeiro eu preciso das derivadas de primeira ordem. Então, eu vou derivar aqui em relação a x, depois em relação a y. Então, eu venho aqui, ó. Bom, para economizar a notação, né, assim, na verdade, para deixar mais limpo aqui o quadro, não vou colocar df dx, vou colocar o f com x aqui embaixo. Você já sabe que eu estou derivando em relação a x. Isso aqui é uma outra notação para a mesma coisa. Quando eu derivo essa função em relação a x, você já sabe, né? Por quê? Eu considero y constante. Então, y ao quadrado é uma constante. Nesse caso, está multiplicando. Então, eu vou manter ela, né? Eu vou aqui manter a y ao quadrado e vou derivar só x ao cubo. Derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Então, a minha função vai ficar 3x ao quadrado, y ao quadrado. Pronto. Agora, eu vou derivar a mesma expressão, só que em relação a y. Então, venho aqui e vou derivar em relação a y. Quando eu derivo em relação a y, agora o x ao cubo, que é uma constante. Então, eu vou conservar x ao cubo e derivar só y ao quadrado, que é 2y. Então, vai ficar 2x ao cubo, y. Então, está aqui as derivadas parciais de primeira ordem. Note que elas deram funções diferentes. Agora, eu vou pegar essa derivada parcial em relação a x e derivar de novo em relação a x. Então, venho aqui. Qual seria uma outra notação, né? Para não ficar aquela que eu coloquei ali. Você pode colocar assim, f de x. Então, estou falando que eu derivei em relação a x primeiro e depois estou derivando em relação a x novamente.
Então, isso aqui vai ser igual. De novo, né? Y ao quadrado é constante, então 3y ao quadrado eu vou conservar e vou derivar só x quadrado. Derivada de x quadrado é 2x. Então, esse 2 vai multiplicar com 3, vai ficar 6. Vai ficar 6x y ao quadrado. Essa é a minha primeira derivada de segunda ordem. Agora eu vou pegar a mesma função e derivar em relação a y. Então, ó, eu já estava com essa função derivando em relação a x, só que agora eu vou derivar em relação a y. O que vai dar isso daqui? Isso daqui para mim é constante, vou derivar só y ao quadrado, que é 2y. Então, vai ficar 6, já multiplicando com 3, x quadrado y. Então, essa é a minha primeira derivada mista. Agora, eu vou pegar essa daqui e vou derivar logo ela em relação a x. Então, eu já tinha derivado em relação a y, agora eu vou derivar em relação a x. Bom, a derivada em relação a y estava aqui. Então, eu vou derivar isso daqui em relação a x agora. Então, 2y é constante, derivo só x ao cubo, que é 3x quadrado. Então, vai ficar 6x quadrado y. Por último, eu vou pegar essa mesma expressão, só que agora eu vou derivar novamente em relação a y. Aí eu posso escrever assim, ó, f, y, y. Estou derivando duas vezes em relação a y. Já tinha derivado uma vez, deu isso daqui, agora eu vou derivar pela segunda vez. Isso para mim é constante e vou derivar só o y. Derivada do y em relação a y é 1. Então vai ficar só 2x ao cubo. Então, essas aqui, nesse caso, são as 4 derivadas parciais de segunda ordem. E essas aqui são as derivadas de primeira ordem. Então, nesse caso, eu tenho 2 derivadas de primeira ordem e eu tenho 4 derivadas de segunda ordem. Se fosse terceira ordem, eu poderia derivar em relação a x, em relação a y, eu ia ter 8 derivadas de terceira ordem. E assim por diante. Claro que numa prova não ia cobrar derivada de quarta ordem, porque você vai ficar derivando aí várias vezes, é muita coisa, né? Mas pelo menos você já entendeu aqui como é o raciocínio. Alguma dúvida, gente, nisso daqui? Tá fácil, né? Eu estou até com saudade de limite, né? Esse limite estava muito mais legal do que esses derivados parciais. Mas como isso aqui também é muito importante, então a gente está vendo esse assunto, né? Vamos lá, exercício 2 agora. Eu te dou uma função g de x, y. E cuidado com o comando. Ó. Olha o que o comando pede. Calcule o gradiente da função g? Não. Calcule o gradiente da derivada de g em relação a x. Tá? Calcule o gradiente da derivada de g em relação a x. Vou escrever aqui no terceiro quadro. Exercício 2. Eu tenho a minha função log natural de 1 mais x quadrado mais y quadrado. Ele quer o gradiente da derivada parcial de g em relação a x. Então, vamos aqui para o quadro, vamos entender o que ele quer. Então, será que nesse exercício aqui eu vou precisar calcular todas as 4 derivadas de segunda ordem? Não. Você tem que ver o que ele pediu para você. Ele pediu o gradiente. O que é o vetor gradiente mesmo? O vetor gradiente é aquele vetor formado pelas derivadas parciais. A primeira em relação a x e a segunda em relação a y. Ah, professor, então ele quer só as derivadas de primeira ordem? Não, porque cuidado, ele não quer o gradiente da g. Se ele quisesse o gradiente só da função g, aí o que você faria? Isso aqui era um vetor, onde na primeira coordenada seria a derivada parcial de g em relação a x, e na segunda coordenada seria a derivada parcial de g em relação a y. E acabou. Só que ele não quer o gradiente da função g, não. Ele quer o gradiente da função derivada de g em relação a x. Então, você vai ter que calcular o gradiente dessa função aqui. Então, como é que seria isso daí, né? Ó, quem seria o gradiente, tá? Estou calculando o gradiente desta função aqui. Mais uma vez, o que é o gradiente? Gradiente é um vetor onde, nesse caso, que eu tenho a opção de 2 variáveis, a primeira coordenada vai ser a derivada parcial dessa função que está aqui dentro em relação a x. Como aqui eu já tinha uma derivada em relação a x, eu vou derivar de novo em relação a x. Então, nesse caso, a primeira coordenada vai ser a derivada, aqui, ó, em relação a x, dessa função aí.
essa daqui é a primeira coordenada. Ou seja, o que é o gradiente? Na primeira coordenada, eu derivo em relação a x a função que está aqui. E na segunda coordenada, eu derivo em relação a y a função que está aqui. Só que a função que está aí já é uma derivada parcial. Então, é isso que eu vou ter que fazer nesse caso. Então, perceba que nesse caso, para esse gradiente aqui, a primeira coordenada dele é a derivada segunda de g em relação a x. É derivar g em relação a x duas vezes. E a segunda coordenada dele é você pegar, é uma derivada mista. Você já derivou em relação a x e agora você vai derivar em relação a y. Tá, agora, entendido isso, vamos fazer. Então, perceba que para eu começar a fazer esse exercício, eu vou precisar calcular a derivada de g em relação a y. O que vocês acham? A resposta é não. De primeira ordem, não. Por quê? Porque note que eu vou calcular o gradiente da derivada parcial de g em relação a x. Então, eu vou começar por aqui. Ah, professor, mas eu posso calcular em relação a x? Pode, não tem problema nenhum. Mas o caminho mais curto é você calcular logo em relação a x aqui. Então, essa é a primeira coisa que eu vou fazer. Então, vou pegar a função g e calcular minha derivada em relação a x, já que é o gradiente dela que eu quero. Não é o gradiente em relação a y, é o gradiente da derivada em relação a x. Então, eu venho, vou pegar essa função aqui e derivar em relação a x. Aqui eu vou aplicar a regra da cadeia do cálculo 1. Então, eu vou derivar primeiro o log natural. Qual é a derivada do log natural? É 1 sobre o argumento dele, né? O argumento dele é tudo isso daqui. Então, vai ficar 1 sobre 1 mais x² mais y². Ok. Só que acabou aqui? Não. Eu vou derivar o log, já derivei, e vou multiplicar com a derivada do que está aqui dentro. Só que a derivada é em relação a x. Então, a gente vai derivar isso aqui em relação a x. Derivada de 1 é 0. Derivada de x², 2x. Derivada de y² é 0 também. Então, aqui vai ficar só 2x. Ok. Então, como é que ficou? A minha derivada de g em relação a x ficou assim. Ficou 2x dividido por 1 mais x² mais y². Ok. Então, essa daqui é a minha função. Que função é essa? Derivada parcial de g em relação a x. Agora, para eu calcular o gradiente dela, eu preciso calcular a derivada parcial desta função em relação a x e depois a derivada parcial desta mesma função, só que em relação a y. Então, vou vir aqui e vou calcular primeiro a minha derivada parcial dessa função em relação a x de novo, o que vai me dar uma derivada de segunda ordem. Então, vou calcular aqui a derivada segunda de g em relação a x. Tá? Estou calculando aqui a derivada duas vezes em relação a x, porque a primeira derivada em relação a x já é essa função aqui. Então, agora eu vou derivar essa função aqui em relação a x de novo. Só que aqui eu tenho um quociente. Então, eu vou ter que aplicar a regra do quociente, nesse caso. Então, na regra do quociente, vai ficar a derivada do de cima em relação a x. Então, a derivada de 2x é 2. Então, eu coloco 2 aqui, vezes o de baixo, sem derivar, vai ficar 1 mais x² mais y², menos o de cima, sem derivar, então 2x, vezes a derivada de baixo em relação a x. Derivada de baixo em relação a x vai ser só 2x. Então, aqui vai ficar 2x dividido todo mundo pelo denominador ao quadrado. Então, vai ficar 1 mais x² mais y², tudo isso ao quadrado. O professor podia terminar aqui? Poderia, mas é bom se ajeitar para ficar uma coisa assim mais elegante, né? Então, já vi que eu vou usar todo o quadro para esse daqui. Então, olha só, o que eu posso fazer aqui? Primeiro, multiplicar 2x vezes 2x. Vai ficar menos 4x². Aqui dentro, se eu distribuísse esse 2 com x², ia ficar 2x² positivo. 2x² positivo menos 4x² vai me dar menos 2x². Ou seja, o que eu estou fazendo é isso aqui. Isso aqui vai ficar igual. Derivada parcial de g em relação a x, duas vezes. Pega e distribui todo mundo aqui logo. Só para ficar mais didático aqui. Pronto. Vai ficar 2 vezes 1, 2.
Aqui, mais 2x² mais 2y². E aqui vai ficar menos 4x². Dividido por esse denominador, 1 mais x² mais y², tudo ao quadrado. Agora, eu só vou mexer aqui em cima. Eu percebo que aqui eu tenho x² e aqui eu tenho x². Então, 2 menos 4 é menos 2. Então, quando você junta esse com esse, vai ficar menos 2x². E aí eu vou colocar o 2 em evidência de novo. Então, aqui vai ficar 2 vezes 1 menos x² mais y². Tudo isso dividido por 1 mais x² mais y² ao quadrado. Então, gente, a única coisa que eu fiz foi juntar esse com esse. Aí ficou menos 2x². E depois eu coloquei o 2 em evidência. Claro que você não precisa fazer isso. Você poderia deixar até assim, que já estava certo. Mas é que eu estou simplificando ao máximo. Você não é obrigado também a fazer isso. Então, simplificando ao máximo, está aqui. Eu posso cortar esse com esse aqui? Não, porque aqui eu tenho menos e aqui eu tenho mais. Então, você não pode cortar. Então, acabou. Ficou assim. Essa é a derivada parcial de g em relação a x 2 vezes. Só que não acabou ainda a questão, porque na questão eu preciso dessa derivada, que eu acabei de calcular, que é essa daqui, só que eu também preciso dessa derivada aqui, ó. Ou seja, eu preciso pegar essa função e derivar agora em relação a y. Então, eu vou pegar agora esta função aqui, e derivar em relação a y, para poder terminar o gradiente. E eu vou fazer aqui no primeiro quadro. Essa questão ela é um pouquinho trabalhosa, mas ela não, assim, se você ter calma, né, paciência, você consegue chegar no resultado aí tranquilamente. Muito bem, então agora eu vou derivar em relação a y. Quem eu vou derivar em relação a y? Essa função aqui. Tá, só quem é essa função mesmo? Está lá no outro quadro. Essa função é essa daqui. É 2x dividido por 1 mais x² mais y². Então, agora eu vou derivar essa mesma fração que eu derivei antes, só que eu vou derivar em relação a y. Então, para mim, x é constante. Vou derivar só em relação a y. Quando eu faço isso, eu posso, se eu quiser, e eu vou fazer, de novo aplicar a regra do quociente. Então, vai ficar a derivada do de cima, só que agora, quanto é a derivada do de cima? É 0, porque eu estou derivando em relação a y. Então, vai ficar 0 vezes o de baixo sem derivar, só que 0 vezes alguma coisa é 0, então vou deixar só o 0 aí, menos o de cima, sem derivar, que é 2x, vezes a derivada de baixo, em relação a y. Então, aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 2y. Então, aqui é 2y dividido pelo denominador, 1 mais x² mais y², tudo ao quadrado. Aí aqui a única coisa que dá para fazer é multiplicar isso com esse, fica menos 4xy. Então, é menos 4xy dividido por 1 mais x² mais y², tudo ao quadrado. Pronto. Essa é a minha derivada parcial em relação a y, da derivada parcial em relação a x que eu já tinha feito. Deu isso daqui. Para acabar, só preciso colocar no formato do gradiente. Então, lembrando, quem é o gradiente? Olha só, estou calculando o gradiente da derivada de g em relação a x. Quem é esse gradiente? É esse vetor aqui, onde na primeira componente eu vou derivar isso daqui em relação a x de novo. Então, vai ficar assim. E na segunda componente eu vou derivar isso aqui em relação a y, que seria esse daqui. Só que essas duas derivadas aqui de segunda ordem eu já calculei, está no quadro. Então, só vou colocar aqui agora os resultados. No primeiro resultado, eu tenho 2 vezes 1 menos x² mais y² dividido por 1 mais x² mais y², tudo ao quadrado. E no segundo resultado é esse daqui. Então, é menos 4xy dividido por 1 mais x² mais y², tudo ao quadrado. Então, essa daqui é a minha resposta final. Lembrando, é só uma questão trabalhosa, mas
Se você entender os conceitos, você conseguia resolver ela sem problema, né? Basta você ter um pouquinho de paciência, né? E resolvendo com calma, para ver se você não errou nenhum cálculo aí no meio do caminho. Alguma dúvida? Tudo certo? Tá, então vamos fazer mais um exercício, né? Aqui eu trouxe muito exercício hoje para a gente, na verdade. Terceiro exercício. Então, seja uma função h, e agora eu quero que você calcule uma derivada de terceira ordem. Aqui eu já te digo qual é a derivada de terceira ordem que eu quero. Eu quero a derivada de terceira ordem de h, aqui, ó. Ou seja, eu vou derivar primeiro em relação a y ou em relação a x? O que vocês acham? Primeiro em relação a y ou primeiro em relação a x? Primeiro em relação a x, tá? Quando você está nessa notação aqui, você lê de trás para frente. Então, primeiro eu vou derivar em relação a x, depois em relação a y e por último, segundo em relação a z e por último em relação a y. Então, vou fazer isso aí um pouco mais rápido. Eu tenho essa função h, que depende de 3 variáveis agora. Eu tenho seno de xy mais 2z. E eu vou derivar primeiro em relação a x, depois em relação a z, depois em relação a y. Então, vamos lá, vou usar outra notação agora aqui. Então, eu vou primeiro derivar em relação a x, como manda lá o comando. Então, eu vou derivar isso aqui em relação a x, vou aplicar a regra da cadeia, vou derivar aqui primeiro a função seno, que é cosseno. Então, vai ficar cosseno do que já estava dentro, xy mais 2z. E agora eu vou derivar o que está aqui dentro em relação a x. Então, isso aqui vai zerar, e eu vou derivar só isso aqui em relação a x. O y eu vou conservar, derivada de x em relação a x é 1, então vai ficar só y. Então, isso vezes y. Eu já vou colocar o y aqui na frente. Pronto. Essa é a derivada parcial de h em relação a x. Agora, conforme o comando está pedindo, eu vou derivar esta função agora em relação a z. Então, venho aqui e vou derivar essa função agora em relação a z. Ó. Então, aqui eu estou colocando... Quando eu uso essa notação, aí é da esquerda para a direita mesmo. Então, derivo primeiro em relação a x e agora eu vou derivar em relação a z. Essa função aqui. Pois bem, quando eu derivo em relação a z, y para mim é constante. Então, eu vou conservar y. Está aqui o y. Vou derivar o cosseno. Derivado do cosseno é menos seno. Então, vai ficar menos seno do que já estava aí dentro, xy mais 2z, vezes a derivada do que está aqui dentro, em relação a z. Já que é em relação a z, então esses dois para mim aqui são constantes, vai zerar, e eu vou derivar só isso aqui em relação a z. A derivada disso é 2. Então, eu vou colocar o 2 aqui na frente. 2. Então, esta aqui é uma derivada parcial de segunda ordem. Derivei primeiro em relação a x e agora derivei em relação a z. Por último, para acabar lá a minha questão, eu vou pegar esta nova função aqui e derivar agora em relação a y. Então, estou pegando aqui a minha função h, já derivei em relação a x, já derivei em relação a z, e agora eu vou derivar em relação a y. Então, vou derivar isso aqui em relação a y. Aqui eu tenho duas funções que dependem de y, então vou aplicar a regra do produto. Então, derivo primeiro essa, a derivada dessa é menos 2, então vai ficar menos 2 vezes seno. Menos 2 vezes o seno de xy mais 2z. Aí, aqui seria mais, só que como tem esse menos aqui, eu já vou colocar menos também. Menos esse aqui conservado, então vou conservar esse, vai ficar só 2y mesmo, e vou derivar este daqui. Então, estou conservando aqui o 2y e vou derivar o seno. Então, vai ficar cosseno de xy mais 2z vezes a derivada que está aqui dentro, em relação a y. Então, esse aqui vai zerar e a derivada disso em relação a y é só o x. Então, já vou colocar o x aqui na frente. X. Então, esta função aqui é uma derivada parcial de terceira ordem. Eu derivei primeiro em relação a x, deu isso daqui. Depois eu derivei em relação a z, deu isso daqui. E por último, derivei em relação a y, deu isso daqui. E aqui eu acabei minha questão. Vocês têm alguma dúvida até aqui, gente?
Tá tudo tranquilo, tudo de boa, né? Só dá um pouquinho de trabalho. Então é isso, né? Então, vamos fazer mais um exercício. Bom, esses que eu vou mostrar agora, eles são mais elaborados do que esses que eu... Porque até então aqui a gente só estava fazendo trabalho braçal, né? Que é calcular derivadas parciais de segunda ordem, terceira ordem. A partir de agora você vai ter que usar um raciocínio a mais. Então, ó, por exemplo, essa daqui, exercício 4. Considere essa função aqui, f de xy é igual a isso aqui, ó. Isso aqui é uma função definida por parte. E ele quer que eu calcule as derivadas mistas. Então, já que ele quer as derivadas mistas, quantas derivadas parciais de segunda ordem ele quer? Ele quer 2 derivadas de segunda ordem, né? São justamente as mistas, que é quando você deriva primeiro em relação a x e depois deriva em relação a y, e depois você vai derivar primeiro em relação a y e depois em relação a x. Só que essa função aqui, ela é condicionada, e ele quer que eu calcule as derivadas mistas justamente no ponto 00. Esse ponto 00 é onde eu tenho aqui uma transição, tenho uma troca. A função ela se comporta diferente nesse ponto 00. Nesse caso, a gente vai ter que usar um outro raciocínio, porque não basta você só chegar e derivar, sair derivando, nesse caso aí, já que ele quer no ponto 00. Então, a gente aprendeu na aula passada que toda vez que ele quer num ponto onde ocorre uma transição, o que você tem que fazer? Você vai ter que usar a definição de derivada. Quando eu digo definição, é aquele limite que você vai ter que calcular. Então, é isso que a gente vai fazer aí. Vou anotar primeiro essa questão aqui no quadro. Acho que eu vou usar logo o primeiro quadro aqui, que acho que aqui a gente vai usar talvez uns 2. Exercício 4. Você tem essa função aqui. Ela é xy, x² menos y² dividido por x² mais y². Isso se o xy não for o 00. Mas, se ele for o 00, a minha função é 0. Muito bem, então vamos fazer essa questão aqui. Lembrando que ele quer que a gente calcule as derivadas mistas justamente no ponto 00. Aqui, o jeito assim mais óbvio, mais direto de fazer, era você calcular a derivada parcial para um ponto diferente do 00, ou seja, você ia ter que usar a derivada parcial desta função aqui, primeiro em relação a x, depois em relação a y. Só que você percebe que, se você for derivar esse quociente aqui em relação a x ou em relação a y, vai lhe dar um trabalho, né? Você vai gastar umas folhas do seu caderno aí. E depois que você fizesse isso, você ainda ia ter que calcular a derivada parcial no ponto 00, que é usando as definições. Então, aqui você já ia gastar umas folhas. Para cá, você ia gastar mais outras folhas. Então, você ia gastar um bom tempo aí. Mas você ia conseguir fazer. Tá? Isso você conseguiria seguindo por esse caminho. Aqui eu vou utilizar um outro caminho, digamos uma resolução mais fina aqui, que vai fazer a gente cortar caminho nessa história e fazer muito mais rápido. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Olha só. Eu vou calcular pela definição, não esqueça que quando você for calcular a derivada parcial, pela definição é o meio que você sempre vai conseguir. Não digo que o limite vai existir, mas é o meio que você vai conseguir obter uma resposta. Ou se a derivada existe ou se ela não existe. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou calcular a derivada parcial de f em relação a x, ou seja, o x está variando no ponto 0y. Tá? Então, o y, por mais que esteja a variável y aqui, mas ela está paradinha, né? Já que eu estou derivando aqui em relação a x. E o x eu estou variando em torno do 0. Tá? Como é calcular essa derivada parcial aqui? Pelo limite. É assim. A gente já aprendeu isso na aula passada. Isso aqui é o limite, quando h tende a 0, de f. Aqui seria 0 mais h. Só que 0 mais h é h. Vou colocar h aqui. Y menos f de 0y sobre
h. Né? Ó, o y está parado, aqui ficaria 0 mais h e aqui só o 0. Só que 0 mais h é h. Então, eu vou calcular este limite aqui. Muito bem, gente. Aqui, ó, eu tenho duas considerações, né? Ou eu consideraria que o y ele é 0, ou que o y é diferente de 0. Nesse caso, vamos considerar que o y é diferente de 0. Ou melhor, não, para ser mais didático, bora considerar primeiro que o y é 0. Se o y fosse 0, como é que ia ficar essa função aqui? Ia ficar f de 0, 0. Correto? Olhando para cá, quanto é o f de 0, 0? É 0, né? Porque quando x, y é 0, 0, a minha função é 0. Então, se o y fosse 0, isso aqui ia dar 0. E se o y não fosse 0? Se o y não fosse 0, você ia ter que usar essa função aqui de cima, correto? Só que você usar essa função aqui de cima, coloca no lugar do x o quê? O 0. Se você coloca no lugar do x o 0, quanto é que vai dar essa fração aqui? 0. Ah, professor, vai dar 0 sobre 0. Não, porque o y não é 0, né? Então, aqui ia ficar só y ao quadrado, aqui em cima ia dar 0, então ia dar 0 dos dois jeitos. Então, dos dois jeitos, das duas considerações, esse segundo termo aqui ele é 0. Tá? Então, dei toda essa explicação só para sustentar que isso aqui é 0. Não importa se o y é 0 ou diferente de 0. Tá, então sobrou para mim só essa expressão aqui sobre h. Quem é essa expressão aqui, gente? Bom, aqui eu também ia ter duas considerações. Primeiro, eu vou considerar que o y não é 0. Se o y não é 0, aliás, se bem que o h ele já está tendendo a 0, ó, se o h tende a 0, então é porque o x não é 0. Se o h tende a 0, é porque aqui não é 0. Está próximo, mas não é. Se aqui não é 0, então eu vou ter que usar essa expressão aqui de cima. Ó. Só que no lugar do x eu vou colocar h, e no lugar do y eu vou colocar y. Aí vai ficar assim. Isso aqui é igual ao limite. Aí no lugar do x vai ficar h vezes y. Aí ali vai ficar h ao quadrado menos y ao quadrado dividido por h ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui é só essa função. Mas eu vou dividir tudo isso daqui por h. Então, vem aqui, ó, divido todo mundo isso aqui por h. Só que eu vou deixar assim? Não, não vou deixar assim. Então, nesse caso, ó, o que eu faço? Eu conservo a fração, essa fração aqui de cima, que está de branco, e multiplico pelo inverso disso aqui. O inverso dessa é 1 sobre h. Quando eu aplico essa propriedade, esse h, ele vai aparecer bem aqui. Ó. Ele vai aparecer bem aqui, multiplicando o denominador. Bem aqui que vai aparecer o h. Lembrando que o limite aqui ó, é h tendendo para 0. Ok. Agora que a minha fração é essa, eu posso simplificar esse h com esse h. Quando eu faço isso, eu acabo com a minha indeterminação. E eu já posso fazer o h tender para 0. Então, ó, aqui o h vai tender para 0 e aqui o h vai tender para 0. Qual vai ser o meu resultado? Vai ser esse daqui. Ó. Aqui em cima vai ficar y vezes menos y ao quadrado. Vai ficar menos y ao cubo. Dividido. Aqui embaixo vai ficar só y ao quadrado. Claro, aqui eu simplifico, né? E no final, o meu resultado vai ser menos y. Menos y. Então, foi isso aqui que deu. Mesmo que o y seja 0, se encaixa aqui, porque se você fosse calcular o limite no ponto 0, 0, ia dar 0. Então, isso aqui ia se encaixar. Então, calculei minha derivada parcial em relação a x, deu isso daqui. Agora, eu posso calcular minha derivada parcial em relação a y, desse resultado aqui. Se eu faço isso, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa função aqui e vou derivar ela agora em relação a y. Olha só, vou derivar agora em relação a y, quem? Essa função aqui de cima, que é a derivada parcial de f em relação a x no ponto 0y. Só que eu já acabei de mostrar para vocês que essa derivada parcial de f em relação a x no ponto 0y é menos y. Então, isso daqui vai ficar derivada parcial de f em relação a y de menos y. Quanto dá essa derivada parcial aqui, gente? Menos 1, né? Derivada parcial de menos y em relação a y é menos 1. Ou seja, qual é a minha conclusão? A minha conclusão é que a minha primeira derivada mista, que é essa daqui,
derivada parcial de f. Derivei primeiro em relação a x, depois derivei em relação a y. No ponto 0, 0, que é o ponto que ele está pedindo. A gente estava usando o ponto 0y, né? Mas agora, como ele quer exatamente no ponto 0, 0, não tem problema. Vai dar menos 1. Então, a minha primeira derivada mista deu menos 1. Ah, professor, deu muito trabalho. Mas daria mais se você fosse fazer da forma direta. Acho que você poderia fazer também. Tá, essa daqui é a minha primeira derivada mista. Falta a minha segunda derivada mista. Como é que eu faço a minha segunda derivada mista? Olha aqui, eu derivei primeiro em relação a x e depois em relação a y. Como é que eu calculo a outra derivada mista? Eu vou calcular primeiro em relação a y e depois em relação a x. Aí eu vou fazer aqui no segundo quadro. Gente, essa daí... Deixa eu só escrever aqui logo. Ó, agora, o segundo passo, eu vou calcular. Vou usar o mesmo raciocínio. Vou pegar a minha função e derivar em relação a y. Só que vou deixar o x aqui parado e vou derivar o y aqui em torno do 0. Então, vou aplicar o mesmo raciocínio. Vou usar a definição. E antes que vocês fiquem chateados comigo, né? Professor, por que o senhor está colocando essa função que tem nem aplicação? Está dando um trabalhão, está dando um raciocínio. Mas calma, é porque essa questão, ela não está aqui em vão. Eu quero mostrar para vocês um resultado importante. Vocês vão entender quando eu acabar de resolver. Tá? Então, vamos lá. Vou derivar agora aquela minha função f em relação a y, só que nesse ponto aqui, x0. Eu vou usar a definição de limite. Então, vai ficar limite quando h tende a 0. Aí que vai ficar f de xh, aqui ficaria 0 mais h, só que isso dá h, menos f de x0 dividido por h. Pelo mesmo raciocínio anterior, isso daqui vai dar 0. E isso daqui, já que o h tende a 0, mas ele não é o 0, então eu vou usar a função lá de cima. Então, eu venho aqui para essa função, ó. No lugar do x, eu coloco o próprio x, só que no lugar do y eu vou colocar h. Então, vai ficar assim. Limite de x vezes h, aí abre parênteses, x² menos h² dividido por x² mais h². Só que ainda tem isso aqui dividido por h. Então, o h vai aparecer aqui de novo, multiplicando. Isso quando h tende a 0. De novo, simplifico esse h com esse h, tiro a determinação. Quando eu tender a 0, isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 0. No final, isso aqui vai ficar x² sobre x², então já posso simplificar, vai ficar só x. Então, a derivada parcial em relação a y deu a minha função x. E agora eu vou derivar em relação a x. Então, aqui agora eu vou pegar e derivar em relação a x. Esta derivada parcial aqui que eu acabei de fazer. Só que essa derivada parcial deu x, então eu estou derivando x em relação a x, isso aqui dá 1. Então, eu acabei de mostrar que a derivada segunda de f, só que agora derivando em relação a y primeiro, depois em relação a x, no ponto 0, 0, é 1. Tá, professor, e daí? Né? O senhor fez tudo isso para quê? Gente, vocês não perceberam uma coisa muito interessante aqui? Eu calculei as derivadas mistas, elas deram iguais? Não, não deram iguais. E se você reparar, é porque eu esqueci de comentar, né? Mas todas as derivadas mistas que a gente estava calculando antes, elas sempre davam iguais. Você derivava em relação a x, depois em relação a y, ou em relação a y, depois em relação a x, e sempre dava igual. Aí você pode pensar, o seu cérebro, né? Então, toda vez a derivada mista vai dar igual? A resposta é não. Então, está aqui um contra-exemplo, ó. A gente calculou as derivadas mistas. Se para essa daqui deu 1, e para essa outra que a gente calculou aqui anteriormente, ó, deu menos 1. Então, não é a mesma coisa, tá? 1 e menos 1 não é. Então, aqui eu te dei um exemplo onde as derivadas mistas não deram iguais. Aí você pode falar, poxa, professor, isso é triste. Por que isso é triste? Porque se você soubesse, se tivesse um jeito de você saber
que as derivadas mistas seriam iguais, isso poupava trabalho para você, porque você ia ter que calcular 2 vezes a mesma coisa, tendo trabalho ou um trabalho em dobro. Só que agora você descobriu que nem sempre vai ser igual, de fato. Mas existe um resultado que me permite afirmar que as derivadas mistas vão ser iguais. Só que esse resultado aí depende de algumas condições. Então, se a sua função tem essas condições, aí você pode afirmar, as derivadas mistas são iguais. E se elas são iguais, então você pode calcular só uma e a outra já vai dar o mesmo resultado. E vai lhe poupar trabalho. Então, que resultado é esse? É esse aqui, ó, Teorema de Schwartz. O Teorema de Schwartz diz o seguinte, ó, se f tem derivadas parciais de segunda ordem contínuas, tá? Então, perceba que as derivadas elas têm que ser contínuas. Então, aí sim, nesse caso, você tem as derivadas mistas sendo iguais, ok? Então, ó, qual é a situação aí que tem que acontecer? As derivadas parciais de segunda ordem, ela tem que ser contínua. Então, se você tem isso, beleza, as derivadas mistas elas são iguais. E aí você pode calcular só uma e depois igualar com a outra e acabou. Entenderam, gente? Tudo certinho? Então, se for lá uma função, sei lá, polinomial, uma função polinomial ela tem derivada contínua segunda, terceira, quarta ordem, infinitas ordens. Aí você pode calcular só uma derivada mista e já dizer que todas as outras são iguais. Então é aí que você vai usar esse teorema aqui. Pois bem, então continuando, exercício 5 agora, mais um interessantíssimo aqui, ó, mais uma aplicação. A equação de Laplace, que é dada por essa expressão aqui, perceba que essa daqui é uma equação diferencial parcial. Equação diferencial porque envolve as derivadas da minha função e é parcial porque envolve as derivadas parciais. Gente, resolver equação diferencial parcial é muito difícil. Assim, é uma coisa assim, que você precisa de muita matemática para conseguir resolver. Claro que existem várias técnicas, vários métodos, mas não é uma coisa trivial. Então, você tem essa expressão aqui, ela é uma equação diferencial parcial de segunda ordem, e ele quer que a gente mostre que essa função aqui, ela é uma solução para essa equação. Então, a gente vai já discutir isso daí. Essa questão eu considero muito importante para vocês, já que ao longo do curso de vocês vão ver várias derivadas parciais, várias EDPs que a gente chama, né? Equação diferencial parcial. Vocês vão ter que saber trabalhar com elas. Claro que no curso vocês vão ver métodos numéricos ou métodos analíticos para resolver as equações. Mas aqui você já está tendo o primeiro contato, pelo menos, né? Vamos lá, exercício 5. Só anotar aqui primeiro a equação. X quadrado igual a 0. A solução que ele me deu já é essa daí. Elevado a x sendo y. Pronto, vamos aqui para o quadro discutir algumas coisas. Gente, aqui ele já me deu a solução, mas eu queria chamar a atenção para vocês da dificuldade que é resolver uma equação diferencial. Por exemplo, quando a gente fala equação, você vê equação lá no, acho que 7º ano, 6º ano, que você tem que resolver coisas parecidas com isso daqui, ó. Por exemplo, x mais 2 igual a 5, correto? O que seria resolver uma equação desse tipo aqui? É você achar um valor para x de modo que essa igualdade faça sentido. Então, nesse caso, quem seria a resposta? Qual seria a solução para essa questão aqui? X igual a 3. Por quê? Porque 3 mais 2 igual a 5. Então, assim você solucionou essa equação, ou seja, você achou quem o x tem que ser para que isso aqui faça sentido. Aí depois você vai evoluindo, né? Aí você chega lá no 8º ano, aí você já vê uma coisa mais ou menos assim. X quadrado menos 1 igual a 0. Aí você já se depara com uma equação do 2º grau. Então, ó, o que seria solucionar essa equação? É você dar valores para x de modo que isso aqui faça sentido, essa igualdade. Então, qual seria a solução para cá? X tem que ser quanto? X tem que ser 1, porque no caso, se x for 1, vai ficar 1 ao quadrado menos 1, vai dar 0. Mas tem uma outra solução aqui também, né? Qual é?
menos 1. Menos 1 ao quadrado também é 1 menos 1 igual a 0. Pronto. Agora, pensa nisso daqui, ó. Vamos evoluir um pouquinho agora. Então, você tem isso aqui. dy dx igual a y. Olha só. Essa equação aqui já é uma equação diferencial. Por quê? Porque envolve a minha função e a derivada dela. Então, o que essa minha igualdade está dizendo? Olha, eu quero achar uma função y, essa y é uma função que depende de x. Eu quero achar uma função cuja derivada é igual a ela mesma. É isso que está dizendo essa equação. Então, agora, solucionar essa equação é você achar uma função y que depende de x, de tal modo que quando você deriva essa função, dá ela mesma. Qual seria uma solução para essa equação? Muito bem, uma solução para essa equação aqui seria y igual a e elevado a x. Já que quando você derivar e elevado a x, dá ele mesmo. Então, pronto, você acabou de solucionar uma equação diferencial. Como o y só depende de x, a gente chama isso aqui de uma equação diferencial ordinária, já que você só tem y depende de uma única variável. Pois bem, então agora vamos apagar isso daqui. Vamos apagar isso aqui por enquanto. Apagar isso aqui por enquanto. Olha só. E essa daqui, gente, essa equação? Presta atenção. Para você resolver essa equação, você tem que pensar numa função u, de tal modo que quando você deriva u duas vezes em relação a x e soma com a derivada de u, derivada duas vezes em relação a y, soma dá zero. Ou seja, solucionar essa equação é você achar uma função u que satisfaz isso daqui. Aí você vai dizer, ah, professor, é fácil, é só u ser uma constante. É, realmente, se u for uma constante, a derivada aqui vai ser zero, aqui vai ser zero, tudo bem, mas isso é uma solução trivial. Será que não existe uma função u, de modo que eu derive duas vezes em relação a x, derive duas vezes em relação a y, some e dê zero? Então, estão percebendo a dificuldade? Agora já é um pouco mais difícil de você tirar assim da manga uma solução. Ou então de cabeça você olhar assim, ah tá, já sei. U tem que ser essa função aqui. Já é um pouco mais difícil. Mas pelo menos você entendeu o que seria uma solução disso daqui, certo? Seria você achar uma função u de modo que isso daqui tem que fazer sentido. Isso aqui, essa soma sempre tem que dar zero. Só que no caso da questão, ela já me deu uma solução, pelo menos para ela. Ela já disse, olha, uma solução para essa equação aqui, isso aqui é uma equação diferencial parcial, já que envolve as derivadas parciais, uma solução seria e elevado a x seno y. O que quer dizer essa função ser solução daqui? Significa que se você pegar esta função, derivar duas vezes em relação a x, depois pegar a mesma função, derivar duas vezes em relação a y e somar os resultados, vai ter que dar quanto? Zero. Vamos ver se isso é verdade. Então, eu vou pegar, para eu provar que essa função é solução da minha equação, eu vou derivar ela duas vezes em relação a x, depois eu vou derivar ela duas vezes em relação a y e vou somar. E bora ver se vai dar zero. Pois bem, então vamos lá. Vou pegar essa minha função, vou fazer aqui logo. Olha só, eu vou pegar essa minha função u e vou derivar ela em relação a x primeiro. Qual é a derivada dela em relação a x? Bom, esse seno de y para mim é uma constante e eu vou derivar só e elevado a x, cuja derivada é e elevado a x. Então vai ficar e elevado a x seno y. Pronto. Agora eu vou pegar essa função aqui e derivar de novo em relação a x. Então aqui vai ficar, ó, derivada agora, eu vou derivar de novo em relação a x. Aqui eu vou conservar, que é constante, vou derivar e elevado a x, vai dar e elevado a x. Então, a derivada segunda em relação a x vai ficar e elevado a x seno de y. Nesse caso não mudou nada, né? Mas por conta da minha função, que era e elevado a x. Então, ó, já calculei a derivada segunda em relação a x. Vou calcular agora a derivada segunda em relação a y. Vou fazer aqui embaixo. Então, vou pegar essa função aqui e vou derivar agora em relação a y. Bom, então, já que eu vou derivar em relação a y, então isso daqui para mim é uma constante, eu vou conservar e vou derivar só a minha função seno, que vai dar cosseno. Então, vai ficar
e elevado a x cosseno de y. Pronto. Agora eu vou pegar essa função e derivar de novo em relação a y. Quando eu derivar de novo em relação a y, eu vou conservar o e elevado a x e vou derivar só o cosseno. Derivado do cosseno é menos seno. Vai ficar menos e elevado a x seno de y. Então, ó, a derivada segunda em relação a x é essa função aqui. A derivada segunda em relação a y é essa função aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir elas na minha equação aqui, ó. Ou seja, eu vou substituir essa daqui pelo resultado e essa daqui pelo outro resultado. Bora ver o que vai dar. Então, a derivada segunda de 1 em relação a x é essa função bem aqui, ó. Então, eu vou pegar essa daqui, ó, vou trazer para cá. Quem é essa derivada aqui de 1 em relação a x duas vezes? É aquela minha função, que é e elevado a x seno de y. E quem é essa derivada segunda aqui em relação a y? É essa função bem aqui, menos e elevado a x seno de y. Então, quando eu jogo essa daqui, ó, vai ficar menos e elevado a x seno de y. Gente, quanto dá e elevado a x seno de y menos e elevado a x seno de y? Dá zero. Então, ó, eu acabei de demonstrar que, de fato, essa função aqui é uma solução dessa minha equação. Já que eu derivei ela em relação a x duas vezes, derivei ela em relação a y duas vezes, somei os meus resultados e deu, de fato, igual a zero. Então, essa equação aqui ela fez sentido quando a minha função u era essa função aqui. Entenderam, gente? Isso aqui é importantíssimo. Se você não entendeu, pode tirar dúvida, pode perguntar, pode ir no microfone, pode falar daí, mas tire sua dúvida. Tudo certo? Entenderam por que é a solução da equação? Claro que eu poderia... Para uma questão dessa, eu tinha N questões diferentes, né? Eu poderia pegar qualquer equação diferencial parcial e mostrar que uma função é a solução dela. Então, por isso que eu digo, tenta entender ao máximo essa daqui. Bom, então vamos agora para exercício 6, é o último dessa parte, depois a gente vai falar sobre a regra da cadeia. Então, olha só, outra questão interessantíssima. Encontre a função f que satisfaz essas condições aqui. Ou seja, essa função f, a derivada parcial dela em relação a x, é essa função aqui. A derivada parcial dela em relação a y é essa outra função aqui. E quando eu aplico esse ponto 1 e 0 na própria função, me dá 1. Será que essas informações são suficientes para eu descobrir quem é a minha função f? Então, você quer descobrir quem é f, a gente dá 3 dicas. E aí, com essas dicas, você vai tentar achar essa sua função f. Agora sim, as derivadas parciais estão ficando mais legais para a gente, né? Mais legais, assim, tanto quanto o limite. Agora, com essas questões aí, mais interessantes. Esse aí é o exercício 6. Ele me dá 3 dicas. A primeira dica que ele me dá é que a derivada parcial de f em relação a x... Aqui eu estou usando a outra anotação, só para ficar mais... para economizar espaço aqui. Então, a primeira derivada em relação a x é essa função aqui. A derivada parcial em relação a y já é essa função aqui, 6xy mais 1. E, por último, a última dica que ele me dá é que f de 1, 0 é igual a 1. Pronto. Vamos resolver isso daqui, gente. Ó, não vai se confundir com a anotação, tá? Isso aqui ainda é a derivada parcial de f em relação a x. Só coloquei assim só para economizar espaço. E aqui ainda é a derivada parcial de f em relação a y. Então, a gente vai tentar descobrir quem é essa função f, a partir das dicas que ele me deu. Eu vou usar cada dica de cada vez. Então, eu vou começar com essa dica aqui de cima, a primeira que ele me deu. Ele falou o seguinte, olha, essa sua função f, você não sabe ainda quem ela é, mas você sabe que quando você pega essa sua função f e deriva em relação a x, você obtém essa expressão aqui. Então, a partir dessa dica, será que eu consigo obter alguma informação da minha função f? A resposta é sim. Se você reparar, isso aqui é um exercício de primitivas. Então, isso é algo que você já vem do cálculo 1 sabendo.
Então, aqui a gente só vai relembrar algumas coisas. Então, olha só. Então, com a minha primeira dica, eu consigo descobrir mais ou menos a minha cara da minha função f de x, y. Então, vamos lá. Lembrando que eu tinha uma função f e eu derivei em relação a x. Tá? Quando eu derivei essa função em relação a x, um dos meus termos foi 3x ao quadrado. Então, que função, quando você deriva em relação a x, vai dar 3x ao quadrado, gente? X ao cubo. Então, eu já sei que um dos termos da minha função f é x ao cubo. Por quê? Porque quando eu derivo x ao cubo em relação a x, vai me dar 3x quadrado, que é o que está aqui. Só que eu também sei que um dos termos da minha função, eu vou até colocar aqui já o mais, um dos termos da minha função, quando eu derivo em relação a x, me dá 3y ao quadrado. Que termo é esse? Qual a função, quando você deriva em relação a x, vai dar 3y ao quadrado? 3xy ao quadrado. É isso mesmo. Muito bem. Então, ó, 3xy ao quadrado. Mas por quê, professor? Porque, ó, quando eu derivo essa expressão em relação a x, o 3y ao quadrado é constante. Então, eu preservo ele, ó, e derivo só o x. Só que a derivada do x em relação a x é 1. Então, de fato, eu voltei para cá. Tá? Então, quando eu derivo parcialmente em relação a x, eu volto para cá. Muito bem. Só que agora eu digo para vocês, o que falta aqui ainda nas primitivas, né? Quando você vai calcular uma primitiva? Será que essa é a única primitiva daquela função ali? Não. Falta uma constante, muito bem, falta uma constante. Por quê? Porque qualquer constante, né? Vou até colocar. Qualquer constante derivada em relação a x dá zero. Então, isso aqui seria uma família. Mas será que aqui eu já estou fazendo uma família completa para aquela função? Não. Porque vocês concordam comigo que se eu tivesse também uma função aqui, que eu vou chamar de h, e essa função só dependesse de y, na hora que eu fosse derivar essa função aqui em relação a x, ela também ia dar quanto? Ia dar zero também. Então, uma forma completa de falar da primitiva é isso daqui. Porque quando eu derivo parcialmente em relação a x, isso daqui vai me dar 3x quadrado, isso daqui vai me dar 3y ao quadrado, isso daqui vai me dar zero, e isso aqui também vai me dar zero. Tá? Aqui, claro que eu estou sendo de uma forma... eu estou sendo redundante, né? Já que essa constante sozinha também poderia estar incluída aqui, mas vou deixar assim mesmo, acho que eu creio que seja mais didático. Mas o que eu quero dizer com isso é que talvez essa minha função ainda tenha uma parcela que só dependa de y, e ainda tenha uma parcela que é só uma constante mesmo, que não dependa nem de x nem de y. Então, vou deixar assim. Ok, então, bora fazer o mesmo, aplicar o mesmo raciocínio, usando esse meu segunda dica, né? Então, vamos lá. Então, ó, a minha função f de x, y, quando eu derivo ela em relação a y, uma das parcelas que ela me dá é essa daqui, ó, 6xy. Então, qual seria uma função que quando você deriva em relação a y, te dá 6xy? 3xy ao quadrado. Tá, calma lá. Por enquanto... tá certo. O Vinícius já está indo além, é isso mesmo. Mas, por enquanto, só aqui. Então, quando você pega aqui e você quer fazer uma primitiva para ela, uma primitiva seria 3xy ao quadrado, já que a derivada em relação a y vai te devolver isso daqui. Aí, aqui, o Vinícius já me falou, né? Eu tenho mais 1. Então, qual seria a função? O próprio y, já que a derivada de y em relação a y é 1. Então, aqui ficaria mais y. Aqui, eu já estou representando todas a família, né, todas as funções? Não. Faltaria uma constante, vou dizer que é a mesma constante c, que não depende nem de x nem de y. E nesse caso aqui, eu também tenho uma função g, que só depende de x, já que quando eu derivo uma função que só depende de x em relação a y, vai dar zero. Agora eu vou olhar aqui, ó, para essas duas famílias que me deram. Perceba que nesse caso aqui de cima, ó, eu estou dizendo que tem uma função aqui que só depende de y. Ah, só que antes, ó, o que tem em comum entre a minha família de cima e a minha família de baixo? Em comum só tem isso daqui, ó, 3x ao quadrado, por enquanto. Ok.
Agora, o que mais eu tenho em comum? Olha, aqui em cima eu estou dizendo que tem uma função que só depende de y. Aqui embaixo você tem alguma função que só depende de y? Tem certeza? Uma função que só depende de y aqui embaixo? Tem. Quem é? É o y. O y é uma função que só depende de y. Então, na verdade, esse y que está aqui embaixo é esse h de y que está aqui em cima. Então, esse é igual a esse. Aqui embaixo, eu tenho uma função que só depende de x. Aqui em cima, tem uma função que só depende de x? Tenho. Quem? O x ao cubo. Então, na verdade, eles são a mesma pessoa. Já que aqui eu já estou representando todas as famílias. Então, esse daqui, deixa eu pegar outra cor. Esse daqui, ó, é o mesmo desse. Tá? Então, aqui eu estou relacionando esses dois, assim como eu já relacionei esses dois aqui. Professor, e a constante? A constante é a mesma, é C. Por enquanto ainda é C. Essa constante é alguém que não depende nem de x nem de y. Tá, então como é que ficou a minha função? Agora que eu relacionei esses aqui, né? Já que eu descobri que esse são a mesma pessoa. E esse são a mesma pessoa. Então como é que ficou a minha função no final? Minha família. A minha família está assim, ó. Tá, vou fazer aqui embaixo. F de xy igual a x ao cubo, que é o mesmo do g de x, mais 3xy ao quadrado, que aparece aqui duas vezes, mais h de y, que é o mesmo do y, eles são a mesma pessoa, então vou colocar aqui mais y, e mais, quem sobrou aqui é a minha constante, c. Essa constante c, lembrando, estou considerando que ela não depende nem de x nem de y. Agora, como é que eu faço para descobrir essa constante c? Eu uso a minha última informação. Ó. A minha última informação diz que quando x é igual a 1, quando y é igual a 0, a imagem dessa função tem que ser igual a 1. E aí eu vou descobrir quem é a minha constante c nesse caso. Então, vou aplicar isso daqui. Tudo bem, então aqui ó, estou dizendo que quando x é igual a 1 e y é igual a 0, eu vou substituir. No lugar do x eu vou colocar 1, no lugar do y eu vou colocar 0. Então, vai ficar 1 ao cubo, mais... Bom, aqui vai ficar 0 porque o y é 0, né? Então, eu vou colocar o 0 aqui. Mais, aqui vai ficar 0 também, porque o y é 0, mais a minha constante. Só que a imagem dessa minha função é igual a 1, que é o que está dizendo aqui, ó. Então, eu vou colocar bem aqui, igual a 1. Então, como é que fica essa minha equação? Ficou assim. Aqui do lado esquerdo eu tenho 1 igual. Aqui é 0, aqui é 0, aqui é 1. 1 mais c. Então, quanto vale a minha constante c? A minha constante c vale 0, né? Então, aqui, ó, minha constante c vale 0. Então, pronto. A única que estava faltando eu achar era a minha constante c, mas eu descobri que ela é 0. Então, aqui eu acabei de descobrir, ó, portanto, quem é a minha função f de xy? A minha função f de xy é x ao cubo mais 3xy ao quadrado mais y mais 0. Então, não preciso colocar. Então, essa daqui é a minha resposta final. Aí, digamos que caiu na sua prova, caiu essa questão aqui. Aí, você fica tenso, porque você não sabe se você acertou ou não, se você errou alguma coisa. Mas, nesse caso, você consegue descobrir se você acertou. Como? Basta ver se essa sua resposta final, de fato, obedece aqui, ó, as minhas 3 características, né? Então, por exemplo, vamos derivar essa função aqui em relação a x. Aqui vai ficar 3x², tá aqui. Aqui vai ficar, derivando em relação a x, vai ficar 3y², tá aqui. E a derivada disso daqui em relação a x vai ser 0. Então, obedeceu a primeira? Sim. Vamos ver se obedece a segunda agora. Vamos derivar em relação a y. Então, aqui vai dar 0. Aqui vai dar 6xy, que é o que está aqui. Mais, e aqui vai dar 1, que é o que está aqui. Então, satisfez a segunda característica. Vamos ver a última agora, para encerrar essa questão. Então, coloca x igual a 1, y igual a 0. Bom, se o y é 0, aqui vai zerar, aqui vai zerar. Se coloco o x igual a 1, isso aqui deu igual a 1? Deu. Então, eu acabei de perceber, eu não só resolvi a questão, mas eu já saí da prova sabendo que eu acertei. Então, antes do professor corrigir, eu já sei que eu tirei a pontuação máxima. Nesse caso é 9. Entenderam? Tudo certo? Beleza. Então, agora, gente,
gente vai para a segunda parte da aula, onde a gente vai falar um pouquinho sobre regra da cadeia. Tá? Então, o que seria a regra da cadeia para funções de 2 variáveis, ou de 3 variáveis e assim por diante. Na verdade, gente, aqui a gente vai ver alguns casos. Então, de forma didática, eu vou analisar o primeiro caso, depois a gente vai analisar o segundo caso e, por último, a gente vai usar a regra geral. Então, a gente vai começar com o primeiro caso. Eu vou começar no quadro, na verdade, depois eu mostro o resumo para vocês nos slides. Vou fazer aqui no quadro 2. Aqui eu só vou dar algumas ideias para vocês, tá, gente? Isso aqui nada de muito rigor, formalidade. Hoje não, né? Quem sabe outro dia a gente não demonstra algumas coisas aqui na nossa aula. Então, vamos lá, eu quero falar sobre a regra da cadeia. Isso daqui é uma das coisas mais importantes, derivadas parciais, porque isso aqui tem várias aplicações e vai ajudar você a resolver vários exercícios contextualizados. Bom, em primeiro, quero analisar o primeiro caso, tá? Caso 1. Qual é o caso 1? O caso 1 é quando você tem uma função, que eu vou chamar de uma função z. Só que essa função z é uma função de 2 variáveis, ou seja, ela é uma função f que depende de x e depende de y. Porém, x e y são funções que dependem de uma variável t. Então, olha lá, eu tenho uma função z, essa função z, ela depende de x e y, porém, x e y são funções que dependem de uma outra variável que eu estou chamando de variável t. Então, esse é o primeiro caso onde nós vamos aplicar a minha regra da cadeia. Nesse caso, gente, eu poderia dizer que y é a minha variável independente. Eu poderia dizer que x e y, eu falei y, mas eu quis dizer t, né? Acho que eu falei x, mas é t. Então, t é a minha variável independente. T é a minha variável independente. X e y são minhas variáveis intermediárias, já que você percebe que elas estão aqui intermediando. E z é a minha variável dependente. Porque z depende de x e y. Então, x e y seriam as variáveis dependentes, mas elas dependem de t. Então, z é a minha variável dependente, x e y é minha variável intermediária e t é minha variável dependente. Mas tudo bem, mas isso não vem tão ao caso assim. Tá, aí eu queria agora, você percebe que nessa configuração aqui, z não depende só de x e y. Z também depende de t, sim ou não? Porque z depende de x, mas x depende de t, então z depende de t. Então, faria sentido eu pedir para você, por exemplo, calcula para mim a derivada de z em relação a t. Faria sentido falar isso? Faria. Né? Mas professor, mas z depende de x e y. Tudo bem, mas x e y são funções de t. Então, faz sentido você querer calcular a derivada de z em relação a t. Nesse caso, como é que a gente vai fazer? Bom, mais uma vez, eu não vou demonstrar nenhum teorema aqui. Eu só vou dar uma ideia, uma ideia bem lúdica, uma ideia bem simples, né? Mas não que isso nem chega a ser uma demonstração, tá, gente? Então, olha só para eu fazer uma relação com o cálculo 1, eu vou definir aqui uma nova função. Eu vou definir uma função alfa, onde essa função alfa, ela nada mais é do que uma função vetorial, onde na primeira coordenada ela é o x, esse x que está aqui, e na segunda coordenada ela é o y, esse y que está aqui. Ok? Então, quando eu faço isso, vamos olhar para cá, para essa minha função z. Essa minha função z é uma função f que depende de x e y, só que eu também poderia escrever assim, ó, z igual a f de x, só que x é uma função que depende de t, e y, só que y é uma função que depende de t. Então, eu poderia escrever essa equação assim, não teria nenhum problema. Só que vocês concordam comigo que agora que eu defini αt como sendo justamente esse par ordenado, xt, yt, então eu posso escrever isso daqui como assim, ó, como sendo f de αt. Sim ou não? Posso escrever assim? Posso. Não, porque
Quem é z? F de xy. Só que xy não depende de t. E como eu defini αt como sendo esse par ordenado, então eu posso dizer que z é igual a f de αt. É isso que eu estou fazendo. Então, na verdade, isso aqui eu estou fazendo uma composta. Quando tem composta e eu quero derivar a minha função, isso se torna a regra da cadeia. Porque a regra da cadeia é isso, quando você quer derivar funções compostas. Então, ó, o meu objetivo aqui é derivar essa função f de αt. Então, ó, quando eu quero derivar z em relação a t, na verdade, o que eu estou querendo é derivar em relação a t quem? Essa função aqui. F de αt. Se você tivesse no cálculo 1, como é que seria a derivada disso daqui? Se você tivesse no cálculo 1, seria a derivada de f, correto? Vezes, aqui fora, a derivada de alfa. Tá? Então, só para fazer uma analogia, a ideia ela continua sendo a mesma. Só que nesse caso, ó, ao invés de você escrever a derivada de f, não vai ser derivada de f, você vai escrever o gradiente de f. Então, ó, aplicando a regra da cadeia para o caso 1, a derivada do de fora, que é f, vai ficar gradiente de f. Aí você fazia vezes a derivada do de dentro, né? Só que agora não é vezes, agora é produto escalar. Então, gradiente de f, produto escalar com a derivada do que está dentro, que é alfa'. Claro, assim, repito, isso aqui está longe de ser uma demonstração, isso aqui não é. Isso aqui eu só estou fazendo uma relação para você pelo menos lembrar, assim, se lembrar do cálculo 1, para mais ou menos lembrar da fórmula aqui no cálculo 2. Então, ó, a derivada de z em relação a t vai ser gradiente de f, produto escalar, com a derivada de alfa. Tá, mas o que é o gradiente de f mesmo? Não é um vetor? Em cada coordenada não é a derivada parcial? Então, isso aqui vai ficar assim, ó, dz dt. O gradiente vai me dar esse vetor aqui, ó, del f, del x, del f, del y. Produto escalar. Quem é esse vetor aqui, alfa'? Não é derivar a primeira coordenada, derivar a segunda coordenada? Então a derivada de x em relação a t, escrever dx dt, e a derivada de y em relação a t, dy dt. Ó, por isso que aqui é o produto escalar, porque se fosse vezes, não faz sentido, você não sabe, a gente não está bem definido uma multiplicação uma multiplicação simples entre dois vetores, a gente não está, mas está bem definido o produto escalar. Então agora eu vou fazer o produto escalar. O que é o produto escalar? Vou multiplicar esse vezes esse, mais esse vezes esse. Então, por último, quem é a minha derivada de z em relação a t? Vai ser del f, del x, dx dt, mais del f, del y, dy dt. Tá? Então, é essa expressão que eu vou usar no caso 1. Se você lembrar, se você puxar um pouquinho na memória, no cálculo 1, a expressão é a mesma, né? Se você lembrar, porque, na verdade, se você tem, por exemplo, você tem uma função lá, y é uma... Então, u é uma função, sei lá, y, só que y depende de x. Aí você queria derivar u em relação a x. Aí, então, a derivada de u em relação a x era du, dy, dy, dx. Era mais ou menos assim que você fazia lá no cálculo 1, que eu só estou relembrando um pouco para você. Então, não mudou, na verdade, pelo menos na prática, né? Então, ó, continua sendo, só que, claro, agora que você tem uma função de duas variáveis, por isso que aparece um termo a mais aqui. Mas derivar z em relação a t, você vai aplicar nessa expressão aqui. Então, você vai derivar del f, del x, dx dt, mais del f, dy, dy dt. De onde vem isso? Vem dessa expressão aqui de cima. Só que só isso daqui, gente, ó, só isso aqui, já é o teorema que eu estou mostrando para vocês. Isso aqui já é o resultado do teorema. Tá? Então, eu meio só fiz a ligação, só já mostrei o resultado, porque é isso aqui que a gente vai usar na prática. É isso aqui que a gente vai usar na prática para calcular. Tudo bem?
Então, agora a gente vai resolver um exercício para ficar mais claro como é que você usa essa expressão aqui. Mas antes, né, deixa eu fazer um resumo aqui. Ó, então, aqui já está. Regra da cadeia, caso 1. Seja Z uma função diferenciável. Gente, só uma observação. Função diferenciável não é a mesma coisa que uma função derivável. Você ainda não sabe o que é uma função diferenciável, mas não tem problema. A gente vai ver isso na semana que vem. Inclusive, uma aula interessantíssima, função diferenciável. Mas, por enquanto, não tem problema. Você pode pensar em função diferenciável, a grosso modo, ao invés disso, troca isso daqui por derivada parcial de contínuo. Enfim, mas tá. Pensa numa função z. Essa z é uma função de duas variáveis, só que x e y dependem de t. Então, a derivada de z em relação a t vai ficar esta expressão aqui, que é a expressão que eu já coloquei aí no quadro. Pois bem, então vamos continuar aqui. Vamos fazer esse exercício. Ó. Seja z igual a x² y mais 3xy à quarta. Só que x é uma função que depende de t. Ó. X é seno de t, y é cosseno de t. E quer que calcule dz e dt no t igual a zero. Claro que z, nesse caso, é uma função diferenciável. A gente ainda vai descobrir. Né? A gente vai aprender que funções diferenciáveis não são a mesma coisa que deriváveis e que, na verdade, por que eu pedi para você pensar em funções derivadas que são contínuas? Porque você vai aprender que uma função de classe C1 implica uma função diferenciável. Só que isso a gente vai ver na semana que vem. Por enquanto, vamos só olhar para essa expressão e resolver esse exercício. Vou passar aí para o quadro. Essa daí ela é bem direta, na verdade, né? Esse aqui é o primeiro exercício de regra da cadeia. Exercício 1, z igual a x² y mais 3x y à quarta, x é igual ao seno de 2t, y é igual ao cosseno de t. Ele quer que a gente calcule a derivada de z em relação a t, isso quando t é igual a zero. Muito bem, vamos fazer essa questão aqui, gente. Olha, a minha função z, você percebe que ela é uma função que depende de x e y. Ela me dá essa expressão aqui. Só que cada x, na verdade, é essa função, seno de 2t. E cada y, na verdade, é o cosseno de t. Então, uma maneira bem direta que você poderia usar para resolver essa questão, sem aplicar a regra da cadeia, é fazendo o quê? No lugar do x, você substituiria por seno de 2t. No lugar do y, eu substituiria por cosseno de t. Quando você fizesse isso, você concorda comigo que no final ia ficar z igual a uma função que só depende de t aqui? Sim. E aí você ia pegar e derivar essa função em relação a t. E depois aplicar no t igual a zero. Aí você resolveria essa questão. Isso é uma forma de fazer, só que essa forma lhe dá mais trabalho. Então, vou fazer do jeito mais rápido. O jeito mais rápido é aplicando a regra da cadeia. Então, lembrando o que diz a regra da cadeia? Que se eu tenho uma função que depende de x e x e y depende de uma única variável t, então como é que fica? Derivada de z em relação a t vai ficar del z, del x, vezes dx dt, mais del z, del y, aqui você pode usar f ou z, tanto faz, dy dt. Então, olha só, agora que eu apliquei a regra da cadeia, o que eu vou precisar calcular? Vou precisar calcular essa derivada aqui em relação a x, derivada parcial em relação a x. Depois eu vou precisar calcular a derivada de x em relação a t. Depois eu vou ter que calcular essa outra derivada parcial. E depois eu vou ter que calcular a derivada de y em relação a t. Então é isso que eu vou fazer. Vocês vão me ajudar. Ó, a primeira coisa que eu vou calcular é isso daqui. Derivada parcial de z em relação a x. Então eu olho para cá e vou derivar isso daqui em relação a x. Então, derivando isso aqui em relação a x, o y é constante, vai ficar 2xy. Vai ficar 2xy mais. E agora eu vou derivar isso aqui em relação a x.
Então vai ficar 3y à quarta. 3y à quarta. Vezes a derivada de x em relação a t. Quem é x? Seno de 2t. Qual é a derivada disso em relação a t? Vai ficar cosseno de 2t. Cosseno de 2t vezes 2t, né? Só que a derivada de 2t é 2. Vou deixar o 2 bem aqui, ó. Pronto. Então, essa primeira parte foi a minha derivada parcial. Essa segunda parte foi a minha derivada aqui de x em relação a t. Agora eu vou calcular esses dois aqui. Então, vou somar. Acho que não vai dar espaço, vou colocar aqui embaixo, ó, mais. Aí agora eu vou calcular a derivada parcial de z em relação a y. Então, aqui vai ficar x quadrado mais, aí vou derivar isso aqui em relação a y. Aqui esse 4 vai descer, vai ficar 12xy ao cubo. 12xy ao cubo. Isso aqui é só minha derivada parcial em relação a y. Aí vezes minha derivada de y em relação a t. Y é cosseno t. A derivada disso, menos seno t. Então, vai ficar menos seno t. Pronto. Então, aqui eu já apliquei a regra da cadeia. Já calculei minhas derivadas parciais, já calculei a derivada de x e de y em relação a t. É claro, se você quiser, você poderia substituir aqui, ó, o x que sobrou por seno de 2t, o y que sobrou por cosseno de t. Agora, ele quer que eu aplique aqui, ó, essa derivada para t igual a zero. Tá? Então, olha só. Ele quer que eu aplique nessa expressão aqui todinha para t igual a zero. Para t igual a zero. Só que você vai falar, professor, tudo bem. Onde tiver t, eu vou colocar zero. Beleza. Mas onde tiver x e y, o que é que eu vou fazer com eles? Gente, o x e o y não são funções de t? Então, quando t é zero, eles não assumem um valor também? Então, bora ver que valor eles assumem. Deixa eu fazer aqui embaixo, aqui do lado. Olha só, quem é o x de zero, quando t é igual a zero? Vai ficar seno de zero. Quem é o seno de zero? É zero. Então, x de zero é zero. E quem é o y de zero? Ou seja, quando t é zero. Cosseno de zero é quanto? É 1. Então, pronto. Ó. Quando eu for aplicar nessa expressão aqui para t igual a zero, onde tiver x, eu vou colocar zero, porque x de zero é zero. Onde tiver y, eu vou colocar 1, porque y de zero é 1. E onde tem t, eu vou colocar o zero. É isso que eu vou fazer. Então, vai ficar como? Vamos lá. Bom, aqui vai ficar 2 vezes 0, aqui já vai dar 0, né? Então, vai ficar aqui 0 mais, aqui, gente, 3 vezes 1 à quarta, né? Vai ficar 3. Então, 0 mais 3, vezes, aí aqui, cosseno de 2 vezes 0, vai ficar cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. 1 vezes 2, 2. Então, aqui fora é 2. Aí, mais, aí bem aqui, ó, o x é 0, o x é 0. Então, aqui vai zerar. E aqui ainda teria, ó, seno de 0, que é 0 também. Então, toda essa parcela aqui é 0. Vou colocar aqui 0. Igual, aí tá, né? 0 mais 3 é 3, 3 vezes 2 é 6, 6 mais 0 é 6. Então, essa é a nossa resposta final. Entenderam como foi que a gente aplicou a regra da cadeia? Perceberam que foi bem mais rápido, porque você poderia tentar, como eu falei, olha, substitui aqui no lugar do x o seno, no lugar do y o cosseno e depois deriva. Você ia gastar umas folhas aí, talvez 1, 2 folhas, você ia conseguir chegar no mesmo resultado. Mas assim ficou muito mais rápido para a gente. Tá bom? Ok, a gente tem 10 minutos, vamos ver o segundo caso agora da regra da cadeia. O segundo caso, deixa eu mostrar logo aqui para vocês no slide. Olha só. Seja z uma função diferenciável, de novo, de x e y. Só que agora, olha o que acontece no caso 2. No caso 2, o x e o y, eles dependem de duas variáveis agora. O x e o y dependem de s e de t. Tá? Então, olha só. O x e o y dependem de s e de t. Então, gente, o z ele depende de x e y, mas o x e o y dependem de s e de t.
Então, faz sentido eu dizer que o Z também depende de S e de T? Sim ou não? Sim. E já que o Z depende de S e de T, então faz sentido eu perguntar a derivada de Z em relação a S? Faz. Faz sentido eu perguntar a derivada de Z em relação a T? Faz também. Só que agora, ó, isso aqui ainda é uma derivada parcial, né? Já que agora o Z, o x e o y dependem de S e de T. Por que aparece a derivada parcial aqui? Que eu só vou falar brevemente também. Como é que eu chegaria nessa expressão que está aí no quadro para vocês? Vamos ver o caso 2. No caso 2, eu tenho uma função z que depende de x e y, porém, x agora depende de s e de t. O y também agora depende de s e de t. Aí você vai falar, e agora, professor, como é que o senhor vai aplicar aquele raciocínio lá da função alfa, que é uma função vetorial, se o x e o y dependem de s e de t? Não tem problema, eu posso aplicar o raciocínio. Sabe como eu vou fazer isso? Usar o que eu usei ainda agora? É só eu fixar o s ou o t. Por exemplo, vamos fixar aqui, ó. Fixando s, eu vou fixar s igual a s0 e definindo alfa t igual. Olha só como eu vou definir a minha função alfa agora, alfa de t. A minha função vetorial, ela só tem que depender de uma variável. Então, para só depender de uma variável, eu fixei o meu s, no S0. Aí, quem vai ser a minha alfa t? Vai ser esse vetor aqui. Vai ser o vetor x de S0t, y de S0t. Então, quando eu faço essa jogada, você concorda comigo que eu consegui obter uma função vetorial que só depende de t? Sim, porque o meu s está fixo. Então, eu obtenho isso daqui. Então, agora que eu consegui obter a minha alfa t, eu consigo fazer aquela composição de f alfa t. Então, ó, temos... Então, ó, já que eu fixei o meu s... Oi? Desculpa, qual é seu nome? Luan de Elétrica. Qual é a pergunta, Luan? Desculpa. Quantos valores eu posso fixar? Tá, boa pergunta, Luan. O Luan quer saber quantos valores eu posso fixar numa questão dessa. Na verdade, Luan, eu preciso fixar até onde eu quero. Por exemplo, o que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer o que eu fiz ainda agora. O que eu fiz ainda agora? Eu defini uma função alfa t e depois para fazer a composição de f com alfa t. Por que a minha função alfa tem que ser uma função que só depende de um parâmetro? Para poder fazer sentido a minha composição. Porque, veja bem, a minha composição que eu quero não é f bola alfa, não é f bola alfa. Só que quem é f? F não é uma função que vai do R2 no R, e a minha função alfa é uma função que pega o R e vai no R2. Então, a minha função alfa, na hora que eu for compor, eu quero que ela tenha um único parâmetro. Só que nesse caso aqui, ó, x e y tem quantos parâmetros? 2. Mas eu quero que ela só tenha 1. Então, eu quero me livrar de 1. Aí, como é que eu me livro de 1? Fixando ele. Poderia acontecer do x e y terem 3 parâmetros. Só que nesse caso eu só quero 1. Então, o que eu faria? Fixava 2. Entendeu? Então, é isso que eu quero. Eu quero chegar no resultado. Eu quero que a minha alfa dependa só de um parâmetro. E já que eu quero que ela dependa só de um parâmetro, eu vou fixar todo o resto. Ah, mas eu tenho 10 parâmetros. Não interessa, fixo 9. E deixo só um lá para eu conseguir fazer a minha composição. Beleza, com isso, eu vou ter que z, que é igual a alfa x, só que quem é o x aqui? O S0 está fixo, o t está livre. O y aqui, o S está fixo, o t está livre. Então, se o S está fixo, nesse caso, o meu F vai ser o F de alfa t.
E aí faz sentido eu derivar z em relação a t, já que o meu s está fixo. Mas se o meu s está fixo, se eu tenho z dependendo de s de t, mas o s está fixo e derivando só o t, o que eu estou fazendo é uma derivada parcial em relação a t, já que a minha outra variável está fixa. Então, aqui, ó, a minha derivada parcial de z em relação a t seria a minha derivada parcial em relação a t desta expressão aqui, desta expressão, que é a expressão f de alfa t. Aí, nisso, como eu falei, ia ficar derivado de fora, só que nesse caso é o gradiente que eu vou usar. Então, vai ficar gradiente de f, que nesse caso, já vou colocar aqui o resultado dele. Quem é o gradiente de f? É esse vetor aqui, ó, del f, del x, del f, del y. Produto escalar com a derivada de alfa em relação a t. Só que o s está fixo, então essa derivada é uma derivada parcial. Então, vai ficar del x, del t, del y, del t. E aí, quando eu aplico esse meu produto interno, vai ficar essa derivada parcial vezes essa, mais essa derivada parcial vezes essa. E eu chego no meu segundo caso, na minha segunda expressão, que vai ficar, acho que eu consigo fazer aqui. Então, ó, quem vai ser a minha derivada parcial de z em relação a t? Vai ser del f, del x, só que aqui eu aplico del x, del t, mais del f, del y, del t. Eu poderia usar o mesmo raciocínio para achar a minha derivada parcial de z, só que em relação a s. Aplicando o mesmo raciocínio, vai ficar del f, del x, só que aqui vai ficar del x, del s, mais del f, del y, e aqui ficaria del y, del s. Gente, lembrando, não pode cortar esse com esse, tá? Isso aqui são limites, são derivadas parciais. Então, fica assim mesmo. Tá? Então, a única coisa que muda, note que não é tão difícil de lembrar, porque vai ficar del f, del x. Aí o mesmo que aparece aqui é o que aparece aqui em cima, logo em seguida. Então, del f, del x, aí del t, que é a derivada que você está usando. Aí mais, del f, é que eu estou usando f, mas poderia colocar z também. Del f, del y, aí de novo, del y, del t. Tá? E aqui, esse aqui é o caso 2 da regra da cadeia. Claro, lembrando, isso aqui não foi uma demonstração, longe de ser uma demonstração, mas ainda assim isso aqui é o resultado final que a gente vai usar para resolver os nossos exercícios, tá bom? Bom, então, sabendo disso, né? Bom, sabendo disso, acabou a aula, né? Que falta só 30 segundos. Pois bem, então na próxima aula, a gente vai começar fazendo um exercício sobre regra da cadeia, ou caso 2, e a gente vai continuar nosso conteúdo falando sobre derivação implícita e taxas relacionadas. Então não percam, tá? Não faltem, quarta-feira, e a gente se vê. Até mais.